Luxúria, o prazer que cega o homem. Essa é uma daquelas 7 chagas, né, que nós falamos, que o homem ainda persiste em, em alimentar. O que é a luxúria? É o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Então, a luxúria é isso. Desejo passional e egoísta pelos prazeres sensuais e materiais. Pode também ser chamado, né, entendido, no sentido original, que é quando o homem se deixa dominar pelas paixões. Então ele está em plena luxúria, não é? O apego aos prazeres carnais é a luxúria. A corrupção de costumes, sensualidade, extrema sensualidade. É muito comum vocês, né, alimentar a sensualidade e não sabendo que isso é um comprometimento muito grande, podendo gerar processos kármicos para outras encarnações, se conseguir passar por essas sem se depurar através das dores e dos sofrimentos. Ou o sexo mesmo, né? Tem sido desvalorizado pela maioria dos homens encarnados aqui na crosta terrena, não é? Na realidade, o que se observa é a inversão dos valores sublimes da criação divina. Que o sexo, na realidade, ele tem um propósito, mas o homem, né, que é a procriação, mas o homem procura alimentar-se do sexo só pelo prazer. E muitas vezes são aproveitados esses momentos, dos prazeres humanos, para a concepção dos chamados filhos, né, que virão para um processo de aprimoramento na vida carnal. Então, ao invés de aproveitar o momento de querer ter um filho, poucos são aqueles que dizem, vamos ter uma noite nesse propósito de consumar, não é, o casal através dos filhos. A maioria das vezes é a relação, é a emoção, é o prazer. E depois, no outro dia, outros dias, aí acaba ficando sabendo que engravidaram. Isso tudo faz parte do sistema, porque o sexo é uma arma fantástica para o consumo, não é? Não é só pela venda do preservativo. Movimenta o sistema em vários setores, né? A sensualidade, desde as roupas, dos acessórios, dos remédios, de tudo. O sistema foca em cima disso, não é? Hoje tem tantos remédios aí, como o Viagra, remédio também para a mulher, para aumentar o libido, não é? O sistema só quer despertar, tanto no homem quanto na mulher, a sensualidade, porque ele se torna altamente consumistas. E não vai, não é, o sistema não importa os danos que isso vai causar. Que olha quantos, né, são os danos causados por esse desvio, por esse desequilíbrio. Quantos e quantos, né? Quantas mortes, quantos assassinatos, quantas doenças.
tantas coisas que essas chamadas, né, desequilíbrios, que podemos chamar também, com uma visão mais radical, de promiscuidade. Não é uma promiscuidade, é uma, vamos dizer assim, é um desequilíbrio e um descuido do ser em relação à sua entidade espiritual. Para o sistema está tudo certo, porque ele só quer ter lucro. Ele vai arrecadar, né, com essas emoções, sensações, né, seja os motéis da vida que pagam altos impostos, né, para cultivar tudo que está ali, a sensualidade, a sexualidade desequilibrada, favorece o sistema. Ele não está também preocupado em alimentar os valores morais e espirituais. Isso aí ninguém está, né? Ninguém está. Mas é uma realidade. Se você não entender que em tudo precisa ter o equilíbrio para usufruir tudo que a matéria lhe permite, lhe oferece, e tirar daí bons frutos, é preciso que haja sempre o equilíbrio. Ninguém está dizendo aqui para vocês não terem relações sexuais, mas que possam ter essa visão, né, de que o sexo é uma parte desse todo, uma pequena parte, principalmente nas relações. Não existe relação humana que não se cansa quando só vê a parte sexual. Todo relacionamento que é montado em cima só dessa visão do prazer, do sexo, da sensualidade, ela tem um fim rápido, não sustenta uma relação. A relação entre a maioria dos homens se aproxima demasiadamente das manifestações irracionais da própria natureza, como do animal, né? Do animal. A força instintiva, não é o prazer da alma, é a força dos instintos, é os prazeres da carne, não é que onde o espírito está incorporado ali e quer sentir esse prazer de uma tal forma que ele acaba perdendo o controle e perdendo a parte mais bonita da vida e da relação humana. Nesses planos de baixas vibrações, onde predomina essa questão mais animalesca, o sexo sem controle, muitas inteligências que habitam na crosta, né, que estão no mundo invisível, se aproveitam isso aí também para sentir os prazeres que sentiam quando estavam encarnados. E pode atrair aquelas chamadas obsessões, né, que vocês falam desses espíritos que sugam a energia de vocês, né? E aí acaba atrasando a evolução evolutiva do ser, porque ele entra numa parceria tão grande e esses espíritos faz com que os prazeres tenham mais, sabe, mais excitação e mais para que eles possam também usufruir dessas energias, desses fluidos. Tem alguma pergunta aí, irmão? É bom vocês ir colocando os temas. Nós pedimos, eu pedi, nosso irmão Lamarrion, para que vocês nos auxiliassem, nos mandando temas, sabe, para a gente estar discutindo aqui. É importante a participação de vocês, porque
esses assuntos que nós estamos abordando aqui é do cotidiano de vocês. Precisamos mais e mais e mais, não é? Discutir a realidade da agora. Não estamos falando de, de histórias e histórias do passado mesmo, contada pelas religiões. Não, nós estamos aqui discutindo os temas que da atualidade de vocês sempre vai, né, vamos estar falando sobre esta questão do hoje. Sim? Chegou pergunta? Então, quando o ser começa a, a ter o sexo, esse prazer sexual equilibrado, né? Ele começa a atingir uma elevação dessa energia, que se traduz, sabe, em sublimes energias perispirituais, que é um alimento divino. Então, antes de pensar só no prazer físico, se o ser humano pensa, né, e volta a mente, né, para essa questão mais próxima da carícia, do aconchego, mesmo que dos corpos, são energias mais sublimes. O ato sexual se torna bonito e importante. O sexo é importante para a manutenção da vida e para gerar não somente os filhos carnais, mas também para dar oportunidade às almas que precisam de reparação no plano terreno. Olha quanto é importante. Não é só para gerar o filho, eu quero ter um filho. Você não só vai ter um filho, você vai estar dando a oportunidade a ele, aquele espírito, aquela alma, de estabelecer uma nova oportunidade encarnatória para se aprimorar, para se limpar das mazelas do passado. Olha quanto é sublime o sexo quando é visto dessa maneira. A procriação é um serviço que pode ser realizado por aquele que ama, sem precisar ser um escravo do sexo. Pensar, o sexo é proibido, o sexo é isso, não. Muito mais fácil a pessoa, o casal que se ama, né, ir nessa direção da procriação sem se tornar escravo do sexo. A própria natureza encontra de levar essa força atrativa do momento que o casal precisa, entendeu? Para a consumação do ato e nesse propósito de auxílio também à evolução de toda a humanidade. É lamentável que o homem tenha menosprezado tanto a faculdade criadora do sexo. É uma faculdade criadora excelente, senão você não existiria. Imagina se seu pai, sua mãe, não tivesse tido essa relação sexual, você não existiria aqui na Terra. Né? E os homens fizeram isso, tiraram menosprezaram essa faculdade, né, criadora do sexo, desviando para os prazeres infinitos, do desejo incontido da do autossatisfazer-se, sabe? Aquela relação sexual em que o homem e a mulher termina e vira um de costa para o outro como se tivesse terminado simplesmente um ato obrigatório. Isso é triste ver entre os casais, né? A questão material da luxúria, né, está relacionada na questão material, né, saindo um pouco do sexo, na superficialidade da vida material.
quer viver nessa superficialidade da vida material. O ser voltado para a luxúria material, ele fica totalmente perdido, porque ele passa a não ser dono mais dele. Ele busca nas coisas materiais o significado maior do valor da única fonte de prazer, sabe? De possuir as coisas. Assim como a pessoa vestir-se com luxo, inclusive com ornamentos para que seja alvo de atenções da sociedade. Isso é luxúria. Você não está vestindo o seu corpo porque você gosta. Você está vestindo o seu corpo para apresentá-lo à sociedade, apresentar a sua beleza, seja homem ou seja mulher, para chamar a atenção da sociedade. Isso é luxúria. Outra coisa, comer demasiadamente e preferir os pratos requintados, sabe? Não enche a barriga, que vai estar sempre vazia. Você comer só pelo prazer de comer uma comida cara, só por o prazer de poder pagar uma comida cara. Nem sempre a comida cara é a mais importante para o corpo e também para os sentidos, né, como o paladar, o olfato. Então, essa é a vista do material. O sexo desregrado é um exemplo da luxúria, como nós falamos. A busca pelo prazer imediato, tudo que te dá um prazer imediato, seja ele qual for. Você quer o prazer imediato. Isso é luxúria. Quem vai na luxúria vai de uma satisfação momentânea, a outra nunca está realizado completamente. Você nunca está, você só se realiza no momento. Você não se realiza. Pode ser qualquer coisa, você se vestir com a roupa mais cara, de grife, não é? E se apresentar para a sociedade, quando você chegar em casa, que olhar para aquela roupa, você vai sentir um vazio, porque ela não é você. Ela não é você, ela não representa você. Sim, irmão. Pergunta de Ridalva: por que a luxúria é uma sensação temporária e não traz felicidade? Porque ela não sustenta, como nós estamos falando, não sustenta o indivíduo. Ela traz uma falsa felicidade no momento, só que ela é tão repentina, não é? E que o ser não está preparado. E ela não sustenta, porque é viver uma irrealidade dela própria. Ela está querendo mostrar uma coisa, querendo aparecer uma coisa. Por isso, ela busca, como nós estamos falando do vestir, para se apresentar à sociedade. Muitas vezes está desconfortada dentro daquela roupa, mas tem que vesti-la para dar satisfação à sociedade, sabe? Comprar uma roupa de grife que custa 10 vezes mais caro, talvez até mais do que uma simples roupa, que vai te vestir a mesma coisa. Isso tudo é luxúria. Você não pode dizer que é outra coisa. Então ele vai de uma satisfação momentânea e se perde completamente, porque não se sente realizado depois. Ele se sente até ridículo, né? Que quando ele cai em si. Como é que eu pude viver aquilo? Como é que eu pude me apresentar daquele jeito? E muitas vezes a sociedade, ela exige isso de você e por trás
as pessoas estão falando mal, né? Então, quem vive na simplicidade não se preocupa com o que os outros estão falando, porque é uma representação do seu próprio ser, da sua simplicidade. Então, pode vestir uma roupa bem apresentável? Pode, né? Mas estamos falando aqui da questão da luxúria, que a luxúria não é só estar na roupa, é na questão de colocar a roupa para esse devido fim. Viver o cotidiano na vida material deve trazer prazer, claro, que senão perde o sentido. Porém, não se deve ser a única fonte, sabe? Um prazer em si mesmo, daquele momento. Vestir-se bem significa usar uma roupa que seja do seu agrado, que cumpra a sua função e faça se sentir bem, que melhore a sua autoestima. Mas não necessita ser uma roupa de grife. Acredita mesmo? Se a sua estima, a sua autoestima está baixa, não é? Não é uma roupa de grife que vai garantir que você tenha uma autoestima, que é a estima muito pessoal, muito interna. Podemos nos dedicar, né, também a todo esse processo da vida, de ver a vida com mais naturalidade, mais simplicidade, que tem outro valor. E é aí que está o valor da vida. Não é nos requintes. Isso tudo é ilusão, é uma fantasia daquilo que na realidade você não é. Que as pessoas querem ter demasiadamente um requinte absurdo. Em um banheiro, por exemplo, gastam fortunas em um banheiro, que ali vai os dejetos. De mesma coisa de um que vai lá no meio do mato. Você não vai ser diferente, seu corpo não vai ser diferente. Claro que você precisa de um belo banheiro para tomar um banho, para fazer as suas necessidades, se acomodar, é bom. Mas quando passa do limite, é luxúria. Porque tudo dentro do seu corpo é que nem o corpo de um mais pobre que possa existir. Claro que você pode se deliciar de um prato de arroz e de feijão acompanhado de tudo que você quer e se sentir nutrido. Você está entendendo? Mesma coisa, ou talvez até melhor do que aquele que quer comer um prato, né? Quer se alimentar de um prato tão sofisticado. Sim, irmão. Pergunta de Rosa. As músicas atuais colaboram para a energia do sexo crescer. Elas mexem com esse lado. O que o irmão acha disso? Sim. Música, tudo, né? Até poesias. Novelas, filmes, tudo converge para isso, é o sistema alimentando. As músicas, principalmente as danças, para alimentar a sensualidade que as pessoas consomem mais. Pessoas agitadas, elas consomem muito mais. As pessoas calmas, tranquilas, sabe, aquelas que fazem a meditação, que buscam o equilíbrio, elas consomem tão pouco. Elas se alimentam melhor e consomem tão pouco. Elas se vestem melhor e muito mais barato. Elas, sabe, tudo na vida dela é mais barato. Ela não consome tanto remédio. Ela toma chá, ela está mais na natureza. Por quê? O organismo dela, tanto físico quanto emocional e mental, está numa linha, sabe, sem se saturar pelo estresse elevado. Então, tudo isso que alimenta a luxúria vai te adoecer também, porque o organismo físico não suporta.
sabe? Pode suportar por um tempo, mas depois acaba. As pessoas que chegam na idade, desistem da vida, entram na depressão, muitas delas é porque alimentaram a luxúria, alimentaram algo, né, acima do nível real da sua simplicidade. E de repente ela se vê vazia, porque quem vive na simplicidade, ela não passa por essa sensação de vazio, porque em tudo ela vê sentido, ela vê proveito. Sim, irmão. Pergunta de Walter. Estar em sintonia com espíritos inferiores ou de baixa moral pode ser uma influência negativa em nosso relacionamento? Quando fala do espírito, terminou a pergunta? Quando fala do espírito, é como os encarnados. Se você está no meio de pessoas que, vamos dizer, falou aí da música, não é? Que está ouvindo um tipo de música, que está dançando aquele tipo de música, que está alimentando a sensualidade, é porque você estão afins, você está ali naquele meio, porque aquilo, não é, te completa. E assim também no mundo espiritual é. Eles se veem atraídos, porque se você desencarnou voltado para essa luxúria, você não vai para o plano espiritual e se sublima, né? Vai ser um espírito tranquilo e simples. Ele vai levar tudo isso. E ele precisa desse movimento. Então essa atração cria uma simbiose que as pessoas vão para um baile desse, vai para né, começa a ouvir uma música e automaticamente ligou, já está trazendo energia para dentro de casa. Não estou dizendo que a energia é ruim, não. Cada um que tira suas conclusões, não é? Mas traz energias do mesmo padrão vibracional. Se é uma energia que alimenta essa sensualidade, que vai alimentar a luxúria, você vai trazer espírito para dentro da sua casa, ou você vai para um salão de dançante, que vai estar envolvidos. Não tem jeito. É a força de atração pelas correntes vibracionais. Sim. Pergunta de Mary. Sobre massagem ou sexo tântrico, é algo ruim para o espírito? Como é? É, a massagem, não é? Existem vários tipos de massagens. Tem a massagem que vai alimentar a sensualidade, né? Que vai provocar o indivíduo, não é? Que seja homem ou mulher. Então isso precisa ter cuidado, porque certos tipos de massagem é para esse devido fim, para alimentar essa energia. Se você quer aquela energia, vai tomar essa massagem, como é? Trump, como é que é? Trump, né? Se quer alimentar esse seu lado, é bom. Agora, se não quer, tente evitar. Que toda massagem, né, se não tiver essa intenção de levar a um relaxamento, uma postura, você se sentir bem, sabe? Ele voltar para dentro dele, se acalmar, aí é uma massagem que vai te deixar com os hormônios, a flor da pele, e vai trazer pensamentos, sentimentos e sensações que te complicam. Sim, irmão. Pergunta de Isabela. Como identificar em nós vícios que nos destroem, como a luxúria, gula, avareza e outros, se vivemos acreditando que são atividades importantes e essenciais? Tudo o que você acredita hoje é porque o mundo fora colocou. Tudo que você acredita que te leva à luxúria, a esses prazeres, foi o mundo fora. Mesmo que seja resquício de outra encarnação, foi o mundo fora.
porque você nasceu simples e ignorante. Então tudo você aprendeu a gostar, a ter prazer, não é, dessas coisas, dessas energias. Então, como identificar? Para que você possa identificar, você tem que estar disposto, sabe? Disposta a fazer essa aproximação com a sua entidade maior. Porque não é o que os outros dizem, que é luxúria, que é um prazer pecaminoso. Não. É você voltando lá para a sua essência que você vai encontrar o seu lado da simplicidade, do equilíbrio, da sua natureza, que aí você não vai precisar dessas explosões provocadas, né, por esse mundo fora, que quer alimentar os prazeres, seja de qual for a intensidade, para que você se torne uma presa, né, que possa alimentar todo esse sistema. Então não tem que estar se preocupando como identificar e como, né, entender, porque dá prazer. Dá prazer porque você está na sintonia. Quando te dá prazer, é porque você está na sintonia. No momento que você busque uma sintonia mais elevada do seu próprio ser, você vai ver que aquilo não vai tendo mais força, não vai tendo mais sentido. Algo dentro de você vai, sabe, vai desprezando aquilo. Você vai selecionando por si mesmo e não vai condenar os outros que continuam naquela energia. Então não tem que haver uma preocupação, como eu vou escolher, e realmente é bom, o que não é. Então precisa, é aquilo que nós falamos, a necessidade de voltar para dentro de si mesmo através do exercício, da meditação, do silêncio interior, para descobrir outros prazeres na vida que são duradouros, que pode te levar a uma libertação e não um aprisionamento como essas energias provocam em vocês. Mais alguém? Pergunta de Ridalvo. Alimentar a luxúria é a mesma coisa que incentivar um ser humano a ser invejoso? Invejoso? Se você alimenta essa luxúria, alguém também, né, que está lá, vamos dizer, despreparado, pode estar se alimentando dessa energia. Que nós falamos aqui que todas as mentes estão interligadas umas com as outras. Eu estou interligado com você, você com o outro, e aí o que eu estou pensando eu estou mandando para você e está mandando para o outro. Então essa energia, como é uma energia forte que nós falamos, é uma parte do animal, sabe, do irracional, do prazer, sabe, animalesco mesmo, quando ele não tem um propósito, você acaba, né, nesse envolvimento e passando para os outros também. É muito comum os pais pegar as crianças desde pequeno e colocar para dançar as músicas que busca alimentar a sensualidade. Aí quando os filhos entra para a adolescência ou um pouco antes, começa a sofrer a repressão dos pais, porque eles continuam naquela energia, eles continuam, né, e gostaram da energia, e os pais, né, não sabem como fazer para deter aquilo. Aí começa a querer dar uma lição de moral. Mas primeiro lá alimentou tudo isso. Então fica difícil se o pai e a mãe não tiver essa noção do que é viver no equilíbrio. Outra coisa é alimentar os filhos logo cedo com presentes, com roupas caras, sabe? Sempre para estar se apresentando à sociedade. Isso é terrível, você destrói a vida do seu filho.
ele vai ter que ter um padrão de vida, ter que ter muito trabalho para viver fora da simplicidade. Ele vai ter que ter um padrão de vida alto, senão ele vai chegar a um suicídio, uma depressão. Porque você alimentou nele sempre as coisas melhores, materialmente falando. Então, é muito, é muito perigoso. Se eu estou numa sintonia, eu estou também influenciando. Se eu estou fazendo, meus filhos também estão alimentando daquilo. Sim. Toda vez que deixamos de ter a razão da funcionalidade do que a vida material deve nos proporcionar para viver e nos expressar enquanto como os espíritos, caímos na luxúria. Quando entender a razão, o propósito de uma encarnação, que é a regeneração do ser, que é a sua oportunidade de se regenerar. Então, se o espírito não tiver essa visão, ele acaba caindo nessa luxúria, que algumas religiões falam que é cair em tentação. É por isso que até mesmo viver a espiritualidade para uma criança, desde lá do ventre da mãe, é muito importante. A mãe e o pai colocar a mão ali na barriga, no ventre, não é? Ali, e conversar com o filho. Nós te amamos, nós queremos muito estar com você, queremos que você venha para contribuir com a nossa felicidade, a nossa alegria, e nós vamos estar juntos te ajudando, né, no seu propósito. E lembrando, meu filho, que se vivermos na simplicidade, nós podemos ter tudo da vida. É só a gente viver na simplicidade, porque a nossa essência é simplicidade. O que tem além da nossa essência, conversar com a criança lá dentro e mostrando para ela quando você vai comprar o berço, quando você vai comprar as coisas, não é, para a chegada dele, sempre, não é, procurar na simplicidade. E uma que roupas de bebê é tão rápido, né, já não serve mais. Tanta coisa, né, que as pessoas compram para os bebês, enfeitam os quartos, né, de tanta coisa. E aí a criança vai crescendo, vai achando aquilo ridículo, fora de moda, e muitas vezes os pais querem, não é? Isso aí é luxúria. Viver na simplicidade, lógico, pode. Vai lá pegar a coisa mais simples. Mostre para o seu filho que você está dando atenção, mas não alimente a luxúria. Sim, irmão. Pergunta de Juliano. Na prática, como equilibrar o lado material e espiritual? É procurando esse lado da simplicidade. Quando você busca o lado da simplicidade, você pode tudo. Que, por exemplo, uma pessoa simples, conscientemente, ela entra em qualquer ambiente e não se sente afrontada. E uma pessoa que vive na luxúria, ela não consegue entrar num ambiente simples. Ela não consegue, ela não se sente bem no ambiente simples. Mas a pessoa simples, por excelência, ela vai num evento, mesmo que tenha, não é, essa exaltação das coisas materiais, a luxúria, ela é tão comum, sabe? Ela não se preocupa com aquilo, ela não deseja aquilo, porque ela se sente bem vivendo na simplicidade. Então ela não se choca com a luxúria das coisas. Ela está bem, mas as pessoas que vivem na luxúria, elas não se permitem estar em ambientes ou com pessoas simples,
ela se sente superior. Então, viver na simplicidade, você pode viver em qualquer lugar do mundo. Se estar aqui ou estar lá do outro lado do planeta, para você é você. Porque é a sua entidade que é a simplicidade. Não é as coisas que você coloca como adorno sobre seu corpo, sua vida, que vai te fazer diferente. É isso que Jesus nos convocou para se despir das coisas do mundo, para alcançar o reino do céu. Porque a gente vai alcançar a simplicidade quando a gente se despir dessa, dessa, dessas formas alegóricas que iludem vocês. Sim, irmão. O antídoto contra, né, a luxúria é a simplicidade, não tem outro remédio. O antídoto da luxúria é a simplicidade. Você só tem que buscar e você não precisa aprender com ninguém. Para viver na luxúria você tem que aprender. E para viver na simplicidade você não tem que aprender, porque já é nato, sabe? É aquela coisa nata em você. Porque você nasceu dentro do ventre de uma mulher, você teve o processo de nascimento, seja mesmo pelo processo natural, não é? pela vagina, não é? Ou então por uma cirurgia, mas tudo ali vai sangrar, não é? Vai nascer com aquela bolsa estourando, tudo na simplicidade. Você nasceu simples, mesmo sendo um espírito vivenciado, não é? E no processo da encarnação ele é simples, é tão simples, tão natural as coisas. A sua vida só vai ruim, só é ruim, só vai para o caminho que te deixa mal, é viver na luxúria. E quando você vive na simplicidade, pouca coisa lhe satisfaz. Não é que você não tem que trabalhar, você vai querer trabalhar. Mesma coisa, a pessoa simples ela trabalha, só que ela sente prazer de trabalhar. E a pessoa que vive na luxúria, ela só está pensando no ganhar o dinheiro para realizar aqueles sonhos, muitas vezes absurdos. Né? Se a pessoa que precisa de muito para viver, né, a vida material não está sendo simples. Que nós falamos aqui, né? Não é o quanto se ganha, mas como se gasta. Tem pessoas que ganham milhares de dinheiro e não dá para ela viver. Tem pessoas que ganham tão pouco. Né? Nós vimos aí, até no país de vocês, o salário mínimo é um valor tão irrisório em relação às grandes fortunas, os grandes salários. E as pessoas se vivem bem, as pessoas vivem bem, e é a classe social que menos tem suicídio, porque elas aprendem a viver na simplicidade. Uma cadeira simples já é um conforto para ela. Não precisa de um requinte, de um sofá que muitas vezes vai trazer problemas de coluna. Que a maior parte dos sofás, das camas que vocês compram, acabam trazendo problemas na coluna e outras partes do corpo. Quando o conforto se excede, o que dá aquela sensação de conforto, é sensação prejudicial, porque o corpo não pode se acomodar muito. Ele tem que ficar um pouco incomodado com o que senta, com o que deita, para que você se movimente, sabe? Para que você não se acomode. Sim, irmão. Pergunta de Leila. Por que o fato de ser simples, não dar valor a bens materiais, é uma ação tão menosprezada por muitos?
É o que nós falamos. Desde lá do ventre da mãe, os pais começam a investir essa coisa da luxúria. Sempre os pais querem dar mais do que pode para os filhos, sabe? Nasceu o pai, a mãe nasceu lá numa vida tão difícil, né? Mas agora quer ter o filho, quer ter um quarto com todos os requintes, quer dar para ele, quando nasce, os brinquedos mais caros, sabe? Tudo alimentado pelos filhos. Quando cresce, assim como vocês, vê que é difícil. É difícil alimentar a, a, a simplicidade, porque já está contaminado. Sim, irmão. Repita essa pergunta, só para me ver uma. Sim. Então, quando você é simples, não dá muito valor, né, a essas coisas supérfluas, essas coisas tão requintadas, o sistema perde com isto, né? Porque o sistema quer que você tenha mais do que precisa para estar endividado e produzir, principalmente produzir lucros para o sistema. Então, não pense, não conte com isso, que o mundo vai favorecer você quando quer viver na simplicidade. Você tem que ser mais forte. Podem ter os itens de conforto, porém, né, tem que se questionar, como nós falamos aí, questão do sofá, da cadeira, né, do conforto, muitas vezes prejudicial até à sua saúde. Precisa estar atento para ver o que é importante para o seu corpo, o que é importante para a sua vida, não é? O que necessita mesmo, que nós falamos também, que existe aquela coisa, quanto eu preciso e quanto eu quero ter para viver bem, para ser feliz. Não é o quanto você quer, mas o quanto você precisa. Se para viver bem consumimos muito tempo, né, e recursos de energias, não há simplicidade. Se você está tendo que se acabar de trabalhar para manter um padrão de vida, um conforto, não é? Uma casa além do seu poder aquisitivo, você não está vivendo na simplicidade. Viver na simplicidade é você viver a sua realidade, sabe? Entender e aceitar aquele momento e transmitir para os seus filhos o quanto é importante estar feliz com o que tem, trabalhar, querer conquistar, querer realizar, querer melhorar de vida é uma coisa, mas ir além de tudo isso, manter as aparências só para sustentar o sistema, isso é uma loucura. Então, não consuma demasiadamente o seu tempo em busca de alimentar esse sistema, né, que vai te levar à luxúria de poder possuir uma TV de última geração, um carro do ano. Você precisa ter aquilo, né? Tudo bem, mas querer ter aquilo só porque a mídia, porque o sistema está alimentando, aí você está se adoecendo. Sim, irmão. Pergunta de Francisco. A luxúria decorrente de um processo obsessivo de encarnações passadas pode ser considerada um desafio para a evolução do ser? Eu preciso que você repita.
todas essas mazelas que nós começamos a falar são antigas, elas perseguem a humanidade. Você vê lá que mesmo até os filmes da época de Jesus, antes ou depois, a luxúria vivia aqueles, né, os reinados naquela luxúria, e até os escravos era como um objeto de luxúria. Quem tinha mais escravos, quem tinha, sabe? E isso é antigo na humanidade. São os vícios, esses 7 capitais. É antigo, então não dá para você matar de repente. Os desafios encarnatórios é superar essas mazelas. É por isso que estão encarnados. Se estão encarnados é porque o orgulho, a inveja, a ira, né, a luxúria, todas essas mazelas que nós falamos até agora, fazem parte ainda de vocês. Não tem jeito. Não tem que achar que é um absurdo, que eu estou falando, que é luxúria, que a inveja ainda é parte de vocês. Vocês têm que admitir que ainda tem isto, mas que precisa vencer. E o único jeito de vencer, como nós falamos, é não brigar com o sistema, mas ir trabalhando o outro lado dentro de você, a simplicidade, para que ela venha florescer, não é? E te dar condição de ter uma vida muito melhor e muito mais ainda depois da morte física. Mais alguém, irmão? Então, não fiquem se culpando, se punindo, se ainda querem as coisas, né, que vamos falar, te leve para a luxúria. Não fique aí se condenando porque ainda sentiu inveja de alguém. Não fique se condenando porque o orgulho ainda te impede de crescer. Ou aqueles momentos que você fica com raiva, que vê que a ira te toma conta. Todas essas mazelas que nós falamos aqui, não fique, sabe, pensando que você é o pior ser do mundo. Mas entenda que você é um ser que está buscando aprender e precisa, com urgência, colocar metas para romper essas barreiras, né, das dificuldades de deixar essas mazelas para trás. E a única que existe é você voltando para dentro de si mesmo. E só através da meditação, do silêncio interior, da atenção para consigo mesmo, é que você vai conseguir. Não existe outra maneira, não existe livros, não existe remédio, não existe conselhos, não existe espíritos. Tanto que Jesus disse o quê? Se quer ser salvo, toma a tua cruz e me siga. Se a sua cruz é a inveja, é o orgulho, é a luxúria, pegue essa cruz, sabe? E carregue ela, vai limpando, vai se depurando. Você é filho de Deus, você merece ser feliz. E esse é o caminho, é a simplicidade. Tá bem? Então vamos agradecer, não é, irmão Uriel? Estamos na hora. Agradecer mais uma vez pela participação de todos. Hoje teve uma rodada boa de perguntas, não é? E vamos colocar os temas, precisamos dos temas, para discutir aquilo que você quer ouvir, não o que nós queremos colocar para vocês, mas o que vocês querem ouvir. Tá bem? Obrigado por tudo e acredite que você pode ser melhor. E na sua essência, você é simples, você é bom, você é generoso. Tudo de bom você é na essência. Então, vamos entrar lá e contactar com essa essência que você vai ver que é tão simples buscar a cura dessas mazelas. Tá bem? Obrigado por tudo. Fique em paz.